você vê aqui comigo no versículo 3. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono. E parecia semelhante à esmeralda. Então ele começa a ver aqui, né, a respeito do trono. E aí, que nem eu disse, irmãos, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque pessoas sempre querem colocar coisas onde não existe, onde não vemos claramente. Por exemplo, aí nós, conforme eu mencionei antes, né, então você vê aqui, né, algumas pedras aqui. Né? Jaspe, no caso aqui, então ele diz o que estava assentado era na aparência. Então o que dá a entender aqui é que ele mostra algumas cores, algo reluzente. Então ele diz aqui no versículo 3 a respeito do jaspe. Jaspe é uma pedra preciosa e se você pensar ela é opaca, translúcida, ou seja, se você coloca uma luz atrás dela, você vê o resplandecer daquela luz. Ela não é fixa, ela é opaca. E ela pode ser, né, na cor amarelada, vermelha ou marrom. Então, quer dizer, puxado, né, amarelo e seus derivados ali. Sardônica, ou sardônio, ou sárdio, não sei o que a sua tradução diz. Mas esse tem uma cor avermelhada. E aí alguns homens, né, colocam, na hora de mencionar esse versículo, aí tem certas pessoas que batem o martelo dizendo, olha, essa cor avermelhada significa o sangue do cordeiro e tal, e papapá. Irmãos, João ele viu aqui um trono, e desse trono emanava cores, era reluzente. Se é sangue, não é sangue, se é isso, se é aquilo, eu prefiro ficar com o que está escrito, com o que tem mais lógica, né? Com todo o contexto, tá bom? E aí ele disse ali a respeito do arco celeste. Eu não sei a sua, mas algumas traduções falam arco-íris, e é arco-íris mesmo. No grego é a palavra íris, é do arco-íris. Então aqui nós vemos aqui então, estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. Semelhante à esmeralda. E aí quando você vai olhar a respeito da esmeralda, você vê que ela é esverdeada, né? E tem vários prismas, né? Então é um negócio muito bonito. Então assim, é a melhor forma que João descreveu aquilo que ele viu. É a melhor maneira que ele descreveu. Então você imagina um trono, né? E desse trono então reluziam, né, essas cores vivas, fortes, e ao redor desse trono um arco-íris esverdeado. Aí nós começamos a formar, né, uma certa imagem na nossa mente. Então foi isso, essa é a visão que João teve. Então de início, irmãos, eu confesso que eu fiquei na dúvida aqui, para saber assim, puxa, mas depois em todo o contexto, será que não é Jesus que está sentado nesse trono? Eu comecei a pensar sobre isso. Só que no capítulo 4 nós temos Deus sendo exaltado. No capítulo 5 aparece o Cordeiro sendo exaltado. Então que aí aparecem os livros ali, né? E ninguém foi achado digno para romper esses selos, abrir esse livro. E aí aparece o Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, no capítulo 5, no versículo 6, diz assim, e olhei e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais, que é esses que nós vamos ver, e entre os anciãos, que é esses que nós estamos vendo, então você vê que ele continua no capítulo 5. O que estava sobre eles? Um cordeiro. Então esse cordeiro estava no meio do trono, né? Então um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E aí ele diz assim, e veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. Destra é mão direita, tá? Da mão direita. Então esse cordeiro, ele veio, né, chegou até o trono e tomou o livro da destra daquele que estava assentado no trono. Tem uma distinção. Então no capítulo 4 nós temos o trono de Deus, no capítulo 5 nós temos o cordeiro aparecendo, o Jesus Cristo, né? Tá bom? Tanto é que no versículo 13 diz assim, e eu vi toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que estão no mar e a todas as coisas que neles há, dizer. O que as criaturas, né, toda a criação de Deus disse? Ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro.
Sejam dadas as ações de graças e glória, e honra e glória e poder para todos sempre. Então, ao que está assentado e ao Cordeiro. Então, nós temos duas figuras aqui, aquele que está no trono e o Cordeiro dele, e o Cordeiro de Deus. Tá? Então, nós encontramos aqui o trono de Deus. Essa é a descrição que João nos mostra. Tá? No versículo 4, então, agora, ele começa a descrever a respeito dos anciãos, o que ele viu ali no trono. Ele diz, e ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Aqui é muito interessante, irmãos, porque pela descrição, nós podemos entender que esses 24 anciãos é a igreja. Pela própria descrição que nós lemos aqui. Você viu a descrição que é colocada aqui? Primeiro ele fala aqui então, pela descrição, nós entendemos, além do fato de que anciãos também é traduzido aqui como presbíteros. Presbíteros. Que quando a Bíblia fala sobre anciãos ou presbíteros, a Bíblia sempre dá a ideia de maturidade. Maturidade. Um homem, né, já maduro na fé, posto numa situação de liderança, num cargo de liderança. Então esse era o ancião ou o presbítero. Tanto é que nós encontramos na palavra de Deus, né, os presbíteros que governam bem, sejam estimados de duplicada honra. Né? Então, são líderes. Então esses 24 anciãos aqui, ao mesmo tempo, né, pode ser colocado como presbíteros. Portanto, algumas pessoas dizem que são anjos. Eu já ouvi pregadores falarem aqui que esses 24 anciãos eram anjos. Não são anjos, são homens, seres humanos. Seres humanos. Mas o que esses seres humanos estão fazendo ali? Aí nós vamos ver quem são eles. Ele diz ali então 24 tronos, e sobre esses tronos estavam assentados os 24 anciãos. Os 24 anciãos. Então, quando fala a respeito de tronos, irmãos, aí nós começamos a lembrar certas coisas. Por exemplo, no capítulo 3, no versículo 21, que nós já estudamos, só para relembrar, diz: ao que vencer, lhe considerei que assente comigo no meu trono. Viram isso? Né? Aí nós temos Efésios capítulo 2, versículo 6, que nós já vimos também, que ele fala ali a respeito de que, quando o homem está em Cristo, né, nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Em Cristo. Então nós vemos claramente aqui, irmãos, nós já estudamos sobre isso, né? Esses 24 anciãos são homens e eles vão estar sentados no trono e eles vão representar a igreja. É como se a igreja estivesse naquele trono. Então eles representam a igreja. Por quê? E vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas. Vestes brancas. Quando ele fala sobre vestes brancas, aqui, toda vez que a Bíblia fala sobre vestes brancas, está simbolizando a justiça de Cristo, a santificação. Sempre. Então, esses aqui são os santificados. A igreja é santificada. Aqui, no caso, posicional. Né? Nós somos santos diante de Deus. Nós fomos redimidos. Aí ele diz também a respeito de: e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Que coroas são essas? Aí nós encontramos alguns outros princípios na palavra de Deus. Não é? Por exemplo, no capítulo 2, no versículo 10, ele diz o seguinte: nada temas, falando sobre a carta a Esmirna, nós já vimos, só para relembrar, nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Para quem? Para a igreja. Então esses 24 anciãos representando a igreja, eles tinham coroas. Nós vemos que a igreja vai receber coroa, nós vamos receber coroas. E nós vimos a última vez, né, só para relembrar aqui, existem certos tipos de coroa. Por exemplo, a coroa da vida, que é a que ele menciona aqui, que é mencionada em Tiago, capítulo 1, versículo 12, que é para aquele que suporta a aprovação. Quando a pessoa é provada e ela suporta fielmente, ele recebe a coroa da vida.
Aí nós temos também a coroa da justiça, que é mencionada em 2 Timóteo 4, versículos 7 a 8, que será dada àquele que ama a vinda do Senhor, aquele que deseja a volta de Cristo. Ele vai receber a coroa da justiça. Aí nós temos a coroa de glória, que é mencionada em 1 Pedro 5, versículos 3 e 4, que é para quem? Para os pastores. Para os pastores, os presbíteros, aqueles que apacentam o rebanho. Pedro é claro ao dizer isso. E nós temos também outro exemplo, uma coroa incorruptível, que é mencionada em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 24 e 25. Que ela será dada para quem? Para aquele que correr a sua boa carreira nesse mundo. A carreira cristã, né? Entende? Então, para aquele que cumpre, né, a sua carreira fielmente, ele vai receber a coroa incorruptível. Então nós temos coroas para a igreja, e esses 24 anciãos, eles tinham coroas. E mais adiante nós vamos ver o que eles vão fazer com essas coroas, tá bom? Tá conseguindo acompanhar até aí? Estou indo rápido? Não? Tá bom. Tá ok? Então nós vimos ali, né, esses exemplos ali, tá bom? Deixa eu ver aqui se eu li, tem um outro aqui também, só para você entender. Algo interessante, né? Por exemplo, nós vimos também na igreja de Laodiceia. Versículo 21 diz, do capítulo 3, ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono. Tá vendo? Então isso também é importante. Além do fato de que a palavra de Deus diz que nós fomos feitos reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes, né? Tá certo? De toda tribo, língua e nação, né? O Senhor fez os reis e sacerdotes. Então nós entendemos também que aqui é mencionado a representação da igreja, por quê? Pelas palavras que nós encontramos no próximo capítulo. Por isso que é interessante, irmãos, quando a gente, né, começa a pegar, estudar os capítulos aqui. Ó. Por exemplo, no capítulo 5, nos versículos 8 a 10, ele diz o seguinte, olha só, e havendo tomado o livro, o cordeiro digno de pegar o livro, então, havendo tomado o livro, os 4 animais, que é os que nós vamos ver, com aqueles rostos lá que a gente viu, e os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. O que eles faziam? Presta atenção no cântico desses 24 anciãos. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus. Viu isso aí? Nos compraste para Deus, de toda tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra, conforme mencionei. Nos fizeste. Os 24 anciãos falam isso. Quem que vai poder dizer isso? A igreja. Não existe outra classe de pessoas na Bíblia que se enquadram nisso aqui. Então a pessoa fala assim, é anjo. Não, não é anjo não. Na realidade, né, são a representação da igreja. Tá bom? Então, lembra-se aqui, irmão, só para lembrar, a igreja aqui, ela estará, apenas a igreja estará ressurreta aqui. Só a igreja. Os crentes do Antigo Testamento, eles não fazem parte da igreja. Quem é a igreja? A igreja são aqueles que morreram em Cristo. Em Cristo. Os povos do Antigo Testamento, eles não morreram em Cristo, morreram na fé no Senhor, mas eles não morreram em Cristo. Quem que vai ser arrebatado primeiro? Os que morreram em Cristo. Nós já vimos sobre isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16, versículos 13 a 18. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí nós vamos ver mais adiante, no capítulo 20, que aí o restante aparece ressurreto. E aí nós cremos que provavelmente os crentes do Antigo Testamento, eles serão ressurretos para virem reinar aqui nesse mundo também durante o milênio, tá bom? Então no versículo 5, vamos lá. E do trono, voltando aqui à ideia do trono, né, a visão do trono. E no trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus.
Novamente a referência de Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Apocalipse 1:4. Os 7 Espíritos de Deus. Então aí nós já vimos sobre isso, não vamos voltar, mas Isaías capítulo 11, versículo 2, ele fala sobre algo que dá a entender que esse Espíritos de Deus é mencionado sobre o Espírito Santo, se refere ao Espírito Santo, tá bom? Então daí versículo 7 diz assim, aliás, versículo 6, né? E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E ele vai começar a descrever esses animais cheios de olhos, que estão ali ao redor do trono. Então diz assim, no versículo 7, o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Aqui, como eu disse, a melhor palavra é seres viventes. Então, ser vivente, porque na língua original é isso que menciona, tá bom? Ser vivente. Então, o que significam esses 4 animais? Existem várias suposições e sugestões do que significa. De todas as sugestões, a mais coerente, irmãos, a mais coerente, que a Bíblia não é clara, mas a mais coerente, visto que esses animais, nós vamos ver aqui mais adiante que esses seres, eles estão adorando a Deus, a explicação mais coerente são de que eles representam toda a criação de Deus. Por quê? Leão, por exemplo, o leão representa a força, a selvageria da selva, tanto é que é o rei da floresta, né? O leão. Aí nós temos o bezerro ou novilho, que representa o quê? Uma criação doméstica, domesticada, o boi, né, colocado no arado e tal. Aí nós temos o homem, que provavelmente é uma figura aqui dos seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus. E nós temos a águia, né, a imponente águia, que provavelmente simboliza os animais, né, as aves, os animais voadores, as aves, né? Então, muitas pessoas concordam que aqui esses seres, eles simbolizam toda a criação, por causa do que vem acontecendo aqui mais adiante. Nós vamos ver que esses seres, eles adoravam a Deus. Mas, conforme eu disse para os irmãos, é provável que seja isso, porque nós não temos nenhuma parte na Bíblia que menciona claramente o que são esses, ou o que significa esses animais, mas nós sabemos o que são. Para entendermos o que eles são, irmãos, olha comigo ali no versículos 8 e 9, diz assim: e os 4 animais tinham cada um de per si, ou cada um tinham 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, aí aparecem os 24 anciãos. Esses 4 animais, seres viventes, eles adoravam, clamando Santo, Santo, Santo. Nós não podemos saber realmente, exatamente o que significa essa águia, o homem, não dá para saber de verdade. Pessoas fazem inúmeras suposições, mas nós não podemos bater o martelo. Mas uma coisa nós podemos entender: a Bíblia, apesar de não falar o que simboliza esses animais, ela fala o que eles são. E para isso, eu peço, olha comigo por favor, Ezequiel capítulo 1. Seria interessante você olhar esse versículo. Ezequiel capítulo 1. Olha comigo o versículo 4 a 10, que diz assim, olha, Ezequiel capítulo 1, versículo 4 a 10. Olha se não é bem semelhante.
Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com um fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor. E no meio dela havia uma coisa, como de cor de âmbar, que saía do meio do fogo. E do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes. E esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de homem. E cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E os seus pés eram pés direitos. Olha só, tinham 2 pés direitos. Coisa estranha, né? E as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, com fenda, pés com fenda. E luziam como a cor de cobre polido. E tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados. E assim todos 4 tinham seus rostos e suas asas. E uniam-se as suas asas uma à outra, não se viravam quando andavam, e cada qual andava continuamente em frente. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, e do lado direito todos os 4 tinham o rosto de leão, e do lado esquerdo todos os 4 tinham o rosto de boi, e também tinham o rosto de águia, todos os 4. Aqui é a visão do profeta com relação aos querubins. O que ele está vendo aqui são querubins. Nós temos os querubins, a Bíblia menciona eles como com 4 asas. Isaías capítulo 6, se você quiser anotar para ler em casa, ele menciona os serafins, que têm 6 asas. Serafins. Isaías tem uma visão do trono de Deus, e os serafins voavam sobre o trono, clamando santo, 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 como nós lemos em Apocalipse. Em Isaías tem 6 asas. Em Apocalipse tinha quantas asas? Quantas asas ali? Dá uma olhada aí. Eles têm quantas asas? Versículo 8. Tinham cada um 6 asas. Então nós entendemos, irmãos, que são anjos. Anjos. Com 6 asas, como os anjos que Isaías viu, que eram os serafins. Com os rostos, como os anjos que Ezequiel viu, que eram querubins. Então, na realidade aqui, eles eram serafins, mas com os mesmos rostos que foram dados aos querubins. Então, quer dizer, o que significa isso aqui? A gente não sabe claramente. Pode ser que simboliza, como eu disse, a criação de Deus. Mas o que nós sabemos é que são anjos. Então, João está vendo aqui uma figura maravilhosa do trono, e desse trono reluziam as luzes ali, né, todas aquelas cores, aquele arco-íris em volta do trono os 24 anciãos, e nesse trono nós temos ali então os animais, esses seres viventes, ali ao redor do trono também, com esses rostos, e eram anjos, e esses anjos eles adoravam ao Senhor. Vocês viram aqui que interessante? Não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. Santo, santo, santo. Por que os anjos não descansam, mas durante todo o tempo clamam santo, santo, santo? Porque Deus não dorme. Deus não dorme. Deus nunca saiu do trono. Deus sempre esteve onde Ele está, no trono. E os anjos, eles rendem 24 horas o nosso tempo, né? Na nossa percepção de tempo, de horas, minutos e segundos. No céu não tem isso. Mas na nossa percepção, para a gente entender, 24 horas por dia os anjos clamam santo, santo, santo. É isso que João viu. E os anjos não descansavam. Viu que visão interessante? E aí, irmãos, finalizando aqui, para a gente fechar. Quando os animais davam glória, ou esses seres viventes, enquanto eles davam glória, versículos 10 e 11. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado no trono e adoravam o que vive para todo sempre.
e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Enquanto os anjos adoravam ao Senhor, Santo, 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 aqui os 24 anciãos também adoravam, né, e eles diz aqui que eles pegavam as suas coroas e lançavam diante dele, diante do trono. Lançavam as suas coroas. Então nós entendemos, irmãos, que essas coroas que nós vamos receber, que eu mencionei aqui, né, coroa da justiça, coroa incorruptível e tudo mais, essas coroas, elas são os nossos galardões. Elas são a nossa, não é premiação, mas a recompensa, não uma recompensa no sentido assim de que algo que nós merecemos porque nós conquistamos, não é isso. Mas é porque Deus é justo e nós encontramos, nós já falamos sobre isso em 1 Coríntios capítulo 3, a respeito dos nossos galardões. Tudo que nós fazemos para Deus nesse mundo é feito de madeira, feno ou palha, ouro, prata ou pedras preciosas. E um dia vai haver uma prova, e o que vai permanecer é aquilo que foi feito de madeira, de ouro, prata e pedras preciosas. Nós entendemos que a igreja, o povo de Deus, receberão coroas. Aquele que ama a vinda do Senhor receberá coroa. Aquele que apacenta o povo de Deus receberá coroa. Aquele que suporta a provação receberá coroa. Aquele que corre bem a sua carreira cristã nesse mundo receberá uma coroa. E aí diz aqui que esses anciãos, representando a igreja, os redimidos, eles chegarão diante desse trono e lançarão as suas coroas. E o que significa isso, irmão? Significa que automaticamente nós entendemos que eles estão dizendo assim, olha, todo o mérito por nós termos essas coroas, não é nosso. Senhor, isso não é meu, isso é seu. É teu, Senhor. Então toma aquilo que é teu. E eles vão lançar esses tesouros, essas coroas diante do Senhor, como forma de adoração. Dizendo, digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder. Ou seja, Senhor, o Senhor é digno de receber glória, honra e poder, eu não. O Senhor me deu coroa, mas essa coroa não é minha, essa coroa não é para mim, eu estou entregando ela para o Senhor. Porque todo o mérito de tudo aquilo que pela sua graça eu fiz na terra, não é meu, é teu. Eu não mereço essa coroa, o Senhor é que fica com ela. Em forma de adoração entregaram essa coroa aqui. Né? Porque tu criaste todas as coisas, por tua vontade são e foram criadas. Então é interessante, irmãos, tudo que nós recebemos nesse mundo, além de ser pela graça de Deus, nós temos que entender que um dia nós vamos poder devolver ao Senhor. Nós vamos devolver ao Senhor como forma de adoração. Algumas pessoas vão ter muito para devolver, outros vão ter muito pouco, por falta de obras, né, nesse mundo. Não é a nossa salvação. Isso não tem nada a ver com salvação. Isso tem a ver com obras de justiça. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, é um princípio muito importante nesse contexto. Todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo, para que todo aquele que receba de acordo com o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Como que é isso? Recompensa. Se fez coisas boas, vai receber recompensa. Fez coisas ruins também, vai receber a recompensa também. Porque o que o homem semear, ele vai colher. Se não é nesse mundo, na vida vindoura. Mas isso vai acontecer. Está vendo então, irmãos? Então, concluindo aqui, como nós podemos ver, o capítulo 4 descreve um ser maravilhoso, assentado num trono, e toda a sua criação, todos os seus servos e todos os seus anjos estão em adoração diante dele, do nosso Deus.